49 minutos e o Brasil realiza um dos seus maiores eventos da história em Belém, no mês de novembro, a COP30, a Cúpula do Clima, que precisa discutir vários assuntos, e por isso a gente volta a conversar com o ministro Aldo Rebelo sobre exatamente esse evento que já começa recheado de polêmicas. Ministro, primeiro que os preços lá não estão convidativos e os estrangeiros que eu digo, até o pessoal do Brasil mesmo que vai ficar lá em Belém do Pará, reclama de falta de leitos. E depois houve aí uma lista de governadores que assinaram em apoio à COP, Romeu Zema e Ratinho Júnior ficaram de fora. O que mais falta de polêmica para desviar o assunto, ministro, que é o clima? Sônia, o roteiro está completo. Nós temos um script de uma tragicomédia em torno dessa agenda do clima. O problema não é o Brasil receber eventos internacionais. O Brasil está habituado. O Brasil já sediou a Olimpíada, já sediou 2 Copas do Mundo com muito êxito. Aliás, o primeiro grande evento internacional no Brasil foi a vinda da família real e 15 mil aristocratas em 1808 que tomaram conta do Rio de Janeiro, tá certo? Comeram todas as galinhas disponíveis na cidade, acabaram com o fornecimento de víveres, eram 15 mil pessoas que não trabalhavam, mas tinham que ter lugar para morar, tá certo? E chegavam na porta das pessoas, colocavam um P de príncipe e um R de regente, e a pessoa tinha que sair para ceder a casa para a família real. Aqui no Brasil sempre se acusou a esquerda, né, de que iria tomar a casa das pessoas. Aqui no Brasil, o único episódio em que as casas foram tomadas mesmo foi durante a vinda da família real e dos 15 mil aristocratas para o Brasil. Então o Brasil tem condições de receber essas pessoas. Os problemas em Belém do Pará é que não houve equilíbrio entre a realização desse evento e a previsibilidade de todos os aspectos, mobilidade urbana, mobilidade de segurança pública, segurança das delegações, a recepção no único aeroporto que tem, e todo o evento vai ser lá, então é o único aeroporto, porque na Copa do Mundo, como eram 10, 12 cidades sede, você distribuía a recepção em 12 cidades. Aí nós abrimos uma alfândega em Curitiba, nós disponibilizamos a base aérea para receber delegações, colocamos lá uma alfândega, Polícia Federal, para receber passaporte, etc. Então isso, de certa maneira, absorveu o impacto da presença. Só de jornalistas foram 20 mil que chegaram na Copa do Mundo. Só de jornalistas estrangeiros, 20 mil. Mas isso foi planejado para que não houvesse impacto numa única cidade nem num único aeroporto. Da mesma forma, nós não tivemos o aumento do preço da hospedagem como temos agora, porque nós planejamos com antecedência. A hotelaria de Cuiabá, de Natal, não houve queixa, como agora que estão cobrando durante alguns dias $15 mil por um apartamento. Daqui a pouco é possível você comprar um apartamento em Belém e pagar com o preço do aluguel durante o evento. E isso há queixas de fato, por quê? Porque as delegações estrangeiras dos estados nacionais podem pagar. Mas e o particular que pode vir aqui para apenas acompanhar a COP? Ele vai poder pagar $15 mil por alguns dias de hospedagem? E ontem nós tivemos uma demonstração de que há um problema que ainda não foi revelado, da natureza dele. Porque não foi apenas esse governador de Minas e o governador do Paraná. Os 2 governadores do PT também não assinaram. Nem o governador da Bahia, o senhor Jerônimo Rodrigues, e nem o governador do Piauí, Rafael Fonteles. Os 2 não assinaram esse documento, outros mandaram os seus respectivos vices. Já há também um questionamento sobre o possível aluguel de 2 transatlânticos que vão chegar lá, e se não houver a demanda pelas cabines, haverá de ter uma cobertura, ou seja, uma indenização para as vagas que não forem
que não forem ocupadas. A própria ausência dos Estados Unidos já é também uma situação constrangedora, né? Porque passa a ideia de que não é uma coisa importante, porque quando é uma coisa importante para a agenda do mundo, os Estados Unidos querem tirar os outros para ficar sozinho e não abandonar a agenda como aconteceu. Então saiu dessa Conferência de Paris e simplesmente deixou para lá a nossa Conferência do Clima. Além do que, a agenda da transição energética, a agenda verde, ela entrou num certo declínio. Houve um revigoramento da agenda dos combustíveis fósseis, a revalorização do petróleo, do gás e do carvão. A Inglaterra autorizou a abertura de mais 100 poços de petróleo no Mar do Norte. A Noruega, que já explora petróleo no mar, disse que agora vai explorar também terras raras no mar. Já há uma diplomacia em curso para acertar como será a exploração dos recursos minerais do fundo do mar. Na Austrália, no Brasil e nos Estados Unidos, os projetos do chamado hidrogênio verde estão sendo ou abandonados, ou cancelados, ou adiados em larga escala. Os investidores estão saindo, principalmente as grandes petroleiras estão saindo desses projetos de hidrogênio verde. Ou seja, é um momento de crise uma líder lá de um grupo da Índia acusou o presidente da COP30 de usar politicamente a favor do atual presidente do Brasil a agenda da COP30, ou seja, é uma certa confusão. Mas isso não é porque Belém não tem a capacidade de receber. Belém foi colhida também por uma decisão que poderia definir outras cidades, outras capitais, faz a grande reunião de cúpula em Belém, mas outras atividades poderiam ser distribuídas. Aconteceu no ano passado, o Brasil não foi o líder do G20? G20 foi distribuído entre Rio, São Paulo e Brasília. Eu era secretário de Relações Internacionais, fui representar o prefeito no Rio de Janeiro em algumas atividades do G20. Vai reunir ministros, então reúne ali, vai reunir ministros da Fazenda em outro lugar, ministros do Meio Ambiente em outro lugar. Isso tudo foi planejado como sempre acontece nesses eventos internacionais. Nós não planejamos dessa forma e criamos um problema para o nosso governador do Pará e para o nosso próprio país. Agora, ministro, não faltou também a mão do governo federal, né? Porque, afinal de contas, foi o governo federal que se empenhou para trazer esse evento para o Brasil. Se comprometeu com ele. Foi o governo federal que, por razões eleitorais, escolheu Belém do Pará. Eu acho que faz todo sentido, fica na região norte, etc. e tal. Não faltou ali uma presença mais efetiva, um apoio mais efetivo do governo do governo federal, porque o que a gente observa é que isso ajuda muito a esvaziar esse evento, né? A gente viu aí 2 dezenas, mais do que isso, né, de países africanos dizendo, olha, com esses preços não vai dar para participar. Então, países pobres, por razões econômicas, financeiras, não vão participar. E os países ricos, por razões éticas, também não vão participar. O presidente da Áustria, que é um país rico, disse, não vou fazer o pagador de impostos do meu país pagar uma coisa como essa, né? Pagar por esse absurdo, por essa exploração. Muitos vão agir, nem todos são Lula, né, que viajam por nossa conta aí, em viagens luxuosas sem esse tipo de preocupação, mas tem muita gente que respeita o dinheiro de quem paga impostos e não vai se sujeitar a isso. O fato de manter... Não há outra saída também a essa altura a não ser manter o evento em Belém do Pará. Mas não faltou ali uma presença mais efetiva do governo federal nisso tudo? Faltou e falta, porque ainda daria, hoje talvez não, tempo de você remover de Belém algumas das atividades, deixa lá o mais importante, deixa lá a cúpula dos países, deixa lá algumas das sessões, que são muitas sessões. E outra coisa, você move para outras capitais que podem acolher, mesmo ali perto, do Nordeste. Você poderia fazer uma coisa em Fortaleza, outra em Salvador, outra em Recife. Salvador já recebeu a... Manaus tem uma infraestrutura também hoteleira muito boa. Então, a você infraestrutura poderia... da Copa, né?
Exatamente, que foi da Copa. Você poderia tomar essas providências. O problema é que, naturalmente, a Áustria não aceitará o que outros países estão aceitando. Cláudio, eu estive em Belém recentemente. Eu vi lá de um empresário, meu amigo, que disse, olha, minha prima alugou um apartamento por $15 mil para uma delegação oficial estrangeira e quando o pagamento caiu, era de uma ONG americana. Então tem ONG pagando hospedagem de delegação oficial estrangeira. Provavelmente um país como a Áustria não vai aceitar uma situação dessa, mas isso está acontecendo porque eu vi lá em Belém. E a outra situação constrangedora é como o governo brasileiro vai explicar para as delegações estrangeiras que na Amazônia, a Amazônia rica, a Amazônia paraíso, a Amazônia que, segundo a ministra Marina, é o paraíso na Terra, tem a maior taxa de mortalidade infantil do país, a maior taxa de analfabetismo, a maior taxa de doenças infecciosas. Belém é uma cidade, a Amazônia inteira não tem saneamento básico. O Fundo Amazônia nunca se voltou para melhorar a vida do povo. É um financiamento para ONGs que vivem na Europa, em Paris, em Bruxelas, em Barcelona, em Madrid, em Londres, em Berlim, algumas em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Brasília. E a Amazônia vai ser exposta dessa forma. As pessoas vão ver, entendeu? Que essa política na Amazônia paralisou o desenvolvimento, é responsável pela pobreza da população. O imobilismo dos recursos da Amazônia gerou a parcela mais pobre da população brasileira. Eu acho que isso vai gerar também um grande constrangimento. E acho que tem gente procurando saber como vai esconder do mundo que a política aplicada na Amazônia por essas correntes desse ambientalismo de mercado, desse ambientalismo de resultado, gerou a população em piores condições de vida no Brasil. As pessoas vão ver isso, vão tomar conhecimento disso. Eu acho que isso também deve estar gerando um certo constrangimento para os protagonistas desse encontro. O ex-ministro Aldo Rebelo sempre conosco aqui no estúdio do Jornal Gente, conversando sobre os assuntos do noticiário e trazendo aqui uma visão diferente a respeito de todos eles. Ministro, sempre muito bom ter o senhor aqui conosco, ouvi-lo. Volte em breve. Até a próxima. Obrigado Pedro, obrigado Thaís, obrigado Cláudio, obrigado Sônia e obrigado principalmente à paciência dos internautas. Um abraço. Obrigado, senhor. Ministro Aldo Rebelo volta em outra oportunidade conosco, em breve aqui no Jornal Gente, para falar mais sobre outros assuntos. Todas as manhãs, as principais notícias do dia estão aqui.